Pessoal, boa noite. Enquanto eu espero aqueles minutinhos de tolerância, me tirem uma dúvida, por favor. Vocês receberam a comunicação oficial pela coordenação? Acho que seria o e-mail, né, que ficaram de passar. Sim, chegou pelo e-mail, beleza. Eu não recebi esse e-mail. O e-mail falava o quê? Que eu estava doente, só para saber o que eu preciso falar aqui com vocês ou não. Enviou o link, né? Imagino. E explicou por motivo de saúde. Show. Beleza, então. Acho que tá bem justificado. Como não sei se todos estão no grupo que nós temos no WhatsApp, tá vendo? Uma das utilidades é essa aí. Eu coloquei no meu Instagram também. Eu testei positivo para Covid. Deixa eu ver se eu botei aula para gravar. Botei, né? Botei. Eu testei positivo para Covid e aí, naturalmente, não é de tudo recomendado o tradicional isolamento social. Estou aqui isolado, inclusive, das minhas filhas. Estou num andar. Estou com andar só para mim na casa, separado. E tá tudo bem comigo, não tem nada. Ontem eu passei um dia bem mais ou menos, assim, pior. Hoje eu estou bem melhor, mas ainda assim com alguns sintomas, especialmente o pigarro, as tosses, a tosse contínua, o que atrapalha justamente nessa função aqui de ficar falando. Então, vamos ver até onde eu consigo levar o encontro. Nas outras aulas, quarta-feira é meu dia mais movimentado. Nas outras aulas que eu lecionei, eu até começo bem, mas chega uma hora ali com meia hora, 40 minutos, uma hora de aula, a garganta já começa a ficar uma situação desesperadora que eu não consigo falar. Deixa eu ver até onde eu consigo levar a aula com vocês, mas eu tô vendo que tá aparecendo a mensagem no chat, eu já vou ao chat para responder uma por uma, tá? Só fechar o meu raciocínio aqui e depois eu respondo, dou a palavra para quem quiser. Eu tô bem, tá? Essa primeira informação que eu gosto de passar para vocês, para quem gosta de mim, para dizer que fiquem tranquilos, que eu tô absolutamente bem, tô hoje muito melhor do que ontem. Para quem não gosta e quer meu mal, não vai ser desse momento, brincadeira. Tá tudo bem, é só uma questão realmente, é uma gripe mais agressiva, vamos assim dizer. Isso porque, naturalmente, eu tomei as vacinas, estou com todas as vacinas, todas as doses da vacina em dia, e eu que acredito na ciência, reconheço a relevância da doutrina, apesar de não desprezar também certos riscos que ela pode vir a causar, mas é uma questão de custo-benefício, prós e contras. Estou com todas as doses em dia, de modo que eu creio que é por isso que eu estou tendo um enfrentamento da Covid de forma bem mais tranquila. Em nenhum momento eu tive perda das funções respiratórias, falta de ar, nem mudança no paladar, no olfato, nada. Foi só realmente, para eu encerrar essa primeira apresentação, foi só uma gripe um pouco mais forte. Eu tive febre bem alta, não cheguei a medir, mas na noite de segunda para terça eu tive febre bastante alta e muita dor no corpo, o que me fez na terça-feira fazer o exame, e aí eu positivei e adotei todas as medidas de cautela, tá? Agora deixa eu ver o que nós temos aqui no chat. Chegou pelo e-mail, o Marcelo falou até que eu tinha visto. Ah, não, a Daiane por motivo de saúde. Prof, mas o senhor está sentindo bem para a aula? Sim, perfeitamente.
no estado anímico, assim, corporal, eu estou muito bem. Pode ser que eu não consiga levar a aula até o final só pela garganta. E como é que nosso cérebro é, né? Quando eu falo na garganta, quando eu penso em qualquer coisa relacionada à garganta, dá vontade de tossir. O cérebro humano é uma coisa realmente a ser estudada. A Renata pergunta se eu tomei a última dose da vacina. Sim, tomei. E a Daiane diz que entende o repouso. Beleza. Pessoal, então, especialmente por esse fator, vamos já superar daqui aqueles 5, 10 minutos iniciais de tolerância. Vamos começar sem maior perda de tempo. Quem eventualmente não puder ficar até o final, quem eventualmente não pôde estar aqui presente, fica. Uma colega perguntou no grupo nosso lá do WhatsApp se a aula vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Eu, para ser franco, não sei como é que vocês vão ter acesso a essa gravação. A secretaria vai saber melhor do que eu, porque é a primeira vez que eu trabalho com esse procedimento de aula remota numa turma presencial. Isso nunca tinha me acontecido, mas eu sei que outros professores já fizeram. Eu sei que tem uma solução para acessar as aulas gravadas. E aí, assim que eu descobrir, eu informo aos colegas e essa informação a gente passa para frente aí. Eu não sei se acho que é a secretaria que vai mandar um novo e-mail para vocês com o link da aula gravada. Se eu não me engano, é isso. Mas isso não prejudica de eu também colocar no nosso grupo lá. E na próxima quarta-feira nós estaremos presencialmente no campus de Jacarepaguá, normalmente. Espero eu, não há por que ser diferente. E aí eu atualizo dessas informações, tá? Na aula passada, antes disso, alguém tem alguma dúvida, algo a colocar? Fiquem absolutamente à vontade, tá? Vai ser mais ou menos como a aula aqui virtual, é a nosso primeiro encontro nesse sistema. Eu faço meio que como uma aula no presencial e como a gente acabou acontecendo aqui. Eu inicio um raciocínio, fecho o meu raciocínio, meu comigo mesmo, vou aqui expondo para vocês. Depois eu abro para consideração. Se alguém tem alguma dúvida, podemos seguir, não podemos. Vejo o chat. Então, se pintar alguma dúvida na minha exposição, fiquem à vontade para escrever no chat, mas eu vou olhar depois que eu fechar o meu raciocínio. Se quiser também levantar a mão, tem um botão aqui de levantar a mão. A palavra será concedida naturalmente. Só vou fechar o meu raciocínio, que no mais das vezes eu até respondo. Isso é muito comum. E que você queria falar, não, o senhor já respondeu, tanto na aula presencial quanto na aula virtual. Então, no silêncio de vocês, eu perguntei se alguém tinha alguma dúvida, suponho que não, eu vou seguir de onde nós paramos na aula passada. E eu vou fazer várias pausas para hidratação, para tentar levar a aula o máximo que a gente conseguir. Na aula passada, nós falávamos, o último tópico, nós paramos nas fontes do direito processual. Vimos que há uma distinção em duas categorias: fontes formais e fontes materiais. Isso nós vimos já na aula passada, eu vou rememorar apenas. As fontes formais são aquelas que são cogentes, ou obrigatórias, vinculatórias. São aquelas que todos devemos seguir porque o ordenamento jurídico estabelece. Já as fontes materiais, ao contrário, não são vinculatórias, não são obrigatórias. São, portanto, disse, meramente persuasivas. São utilizadas para fins de convencimento. E as fontes formais têm algumas espécies. Aquelas que são obrigatórias, nós citamos a Constituição Federal, a Lei Ordinária Federal, a Lei Ordinária Estadual em caráter excepcional para fins de procedimentos. Falamos dos tratados internacionais, falamos do regimento interno dos tribunais e mencionamos os precedentes. Até aqui nós fomos na aula passada, não tem nada de novo. Por isso que eu estou avançando um pouco mais rápido. Nós mencionamos os precedentes e não aprofundamos o estudo dos precedentes. Isso ficou para essa aula. Isso se dará nessa aula, a análise dos precedentes. Mas não vai ser agora.
Eu peço para que vocês deixem um espaço no caderno, se for o caso, ou acho que é melhor colocar um será analisado depois, ver adiante, algo desse tipo. Eu vou passar a conversar com vocês sobre as fontes materiais. Nós vamos ver as fontes materiais rapidamente até a jurisprudência. E quando chegarmos na jurisprudência, que eu vou deixar por último, a gente faz o fecho dessa disciplina, justamente analisando a jurisprudência em confronto com os precedentes. Então vamos às fontes materiais do direito processual, que são aquelas que não são vinculatórias. Dentre as fontes formais e não vinculatórias, nós temos a doutrina. O que é a doutrina? No que se compõe a doutrina? A doutrina é um grupo de estudiosos que analisam o direito processual e subministram aos leitores informações no sentido de compreensão do direito processual. São escritores. Naturalmente, a doutrina não tem um caráter vinculatório, tem um caráter de convencimento. Atua no sentido de fornecer aos intérpretes do direito elementos suficientes para o convencimento do julgador, para a boa aplicação do direito processual. Mas não tem como ser vinculatório, ser obrigatório, ou como a prática costuma dizer, não tem como ter força de lei. Basta você pensar na circunstância, que não é nada rara, de um certo instituto ou um certo dispositivo de lei ter 2, 3, 4, 5 teses doutrinárias diferentes. Nesses casos, qual que você iria seguir? Qual que seria a obrigatória? Por isso que não pode ser assim. A doutrina não tem um caráter vinculatório, tem um caráter meramente persuasivo, como acabei de mencionar, e já tínhamos conversado sobre isso na aula passada, quando eu diferenciei as fontes das materiais, eu utilizei como exemplo da fonte formal a Constituição Federal, para dizer que é obrigatória. E de fonte material, eu já tinha mencionado a doutrina e feito, inclusive, essa observação das teses diferentes. Então, a doutrina é uma fonte material do direito processual, não é obrigatória. Beleza? Show. Alguma dúvida podemos seguir quanto à doutrina? Me parece simples, né? Então vamos à segunda fonte material. A segunda fonte do direito processual que não é obrigatória, não tem força de lei. E a segunda das fontes materiais são os princípios gerais do direito. Princípios gerais do direito. Quanto aos princípios gerais do direito, a primeira observação inafastável é que nós não podemos confundir os princípios gerais do direito, com os princípios, ponto. Princípios processuais. Por quê? Os princípios processuais, que nós já estudamos aqui, eles foram extraídos, na sua imensa maioria, da própria Constituição Federal. E é claro que eles são obrigatórios. O devido processo legal, artigo 5º, inciso 54 da Constituição, é de observância obrigatória. E não é disso que estamos falando aqui. O devido processo legal é um princípio processual, não é um princípio geral do direito. Então, nós estamos aqui agora falando de outra categoria, que só tem de equivalência a palavra princípio. Mas não é a mesma coisa. São funções diversas. Então, os princípios gerais do direito são as máximas do direito que fundamentaram, especialmente no nascedouro da ciência jurídica,
lá atrás e que se protrai até hoje. Quer ver? Vou lhes indicar uma que ajuda no sentido de interpretação, nessa perspectiva de mero convencimento, não é obrigatório. Um bom exemplo. Veja se já ouviram falar disso aqui, ó. Aspas. O direito não socorre a quem dorme. Fecha aspas. Isso é um chamado princípio geral do direito. O direito não socorre a quem dorme. Com o passar do tempo, né, a ciência jurídica criou institutos que aí sim tem caráter vinculatório, previsto em lei, na Constituição Federal, para essa máxima, para esse princípio geral do direito. Por exemplo, a prescrição. Os senhores vão estudar lá em direito material. O direito não socorre a quem dorme. Aqui em direito processual, nós veremos, adiante na disciplina, uma das últimas aulas, a preclusão, que decorre dessa máxima de que o direito não socorre a quem dorme. Então, se você utiliza esse princípio geral do direito, você o faz em caráter meramente argumentativo, meramente persuasivo. Um outro exemplo, além de o direito não socorre a quem dorme, podemos cogitar aqui, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Aspas. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Fecha aspas. Isso é uma máxima geral. Isso é um princípio geral do direito, que pode ser utilizado como fins de convencimento, meramente persuasivo. Essa é, portanto, uma outra fonte do direito processual. Dúvidas aqui? Parece que não, né? Princípios gerais do direito são essas máximas desde o direito romano, período greco, da Grécia, onde o direito estava ainda em caráter embrionário, mas que até hoje subministram e servem para interpretação, para convencimento do direito. A próxima fonte material do direito processual, que, portanto, não vincula também, são os costumes processuais. O primeiro passo é relembrar no que consiste o costume. Os senhores devem ter estudado costume lá em Introdução ao Estudo do Direito, eu suponho. Vocês se lembram o que é o costume? Costume é uma prática reiterada na sociedade, que é aceita pela sociedade, e mais do que ser aceita, aquela prática passa uma sensação de obrigatoriedade. Então, sobre costumes, esses três elementos. É uma prática reiterada, aceita e que tem sensação de obrigatoriedade. Eu vou lhes dar um exemplo que não tem nada de processual e um outro exemplo processual para tentar ficar claro para vocês. O primeiro exemplo não processual é entrar numa fila. Suponha que você... algo muito comum aí na nossa realidade. Aí em Jacarepaguá nem tanto. Né? Entrar em fila para o elevador. Mas costuma acontecer bastante nas vistas de prova. Eu passo o gabarito e falo, ó, quem quiser vir aqui questionar a correção, falar algo sobre a prova, analisa o gabarito aí e vem. Mas venham de modo ordeiro, costumo dizer, venham um de cada vez. Aí, não raro, fica um aluno atrás do outro para falar comigo. Imagina que você está em um ambiente para pegar o elevador e você chega no ambiente, tem 4 pessoas, 5 pessoas em fila indiana, uma atrás da outra. Você naturalmente vai entrar na última colocação. A questão é que não tem norma jurídica determinando isso. Não existe o estatuto da fila, nem o código da fila, nem a lei da fila. Não tem um artigo sequer falando que todo cidadão é obrigado a entrar em fila. O que é a fila, portanto? É uma prática costumeira na nossa sociedade, é um costume. Aquilo te passa a sensação de obrigatoriedade. Mas obrigatório, real, por força de lei, não é. Por isso que é uma fonte meramente formal, é uma fonte meramente material do direito, não é uma fonte formal.
não tem caráter de obrigatoriedade. Se você, por acaso, não desrespeitar uma lei, me perdoe, se você, por acaso, não entrar numa fila, você não vai ter desrespeitado uma lei. Pelo menos não uma lei no sentido formal nossa de ordenamento jurídico. Você vai ter desrespeitado, talvez, uma lei moral na nossa sociedade. Você vai ali receber, talvez, alguns olhares tortos. As pessoas não vão gostar. Você pode até arrumar uma confusão, alguém pode vir discutir contigo, mas não desrespeitou o ordenamento jurídico. Não cometeu uma ilegalidade. Vamos tirar o exemplo da fila, porque é ajurídico, assim, é aprocessual, não tem nada de processo nisso. Aí eu vou dar um exemplo processual com a ressalva de que o pano de fundo desse exemplo que eu vou lhes passar, ele é de uma disciplina, é o próximo semestre de vocês, em Processo Civil 1. Então, se não entender o pano de fundo, não nos interessa aqui. Eu estou falando isso focado em fonte material. O que importa aqui é perceber a fonte material. Mas o grande barato de falar isso aqui é porque mostra para vocês como é que nos concursos em geral cai de tudo um pouco. Cai, inclusive, questões que são banais, triviais, fáceis. Não é essa de fonte material. Vocês estão ainda aprendendo, mas quando vocês avançarem no conhecimento, vocês verão que isso é fácil de entender. E cai também em concurso. Vou listar. Veja, esse é uma questão que caiu numa prova discursiva do concurso para a magistratura do Rio de Janeiro. Então, a última fase, prova discursiva, do concurso para juiz do Rio de Janeiro, um concurso muito disputado. E a questão era muito bonita, por isso que eu menciono sempre. E o grande detalhe é que a resposta, o gabarito, estava na pergunta, no enunciado. E não estava nem implícito, estava expresso. O gabarito era uma palavra que estava na pergunta. Vou passar para vocês a pergunta. Não pretendo ler mais 10 anos, mas a lógica geral é essa. O enunciado dizia assim: os juízes do Rio de Janeiro, era uma prova para juiz do Rio de Janeiro. Começava assim: os juízes do Rio de Janeiro, só um momento. Os juízes do Rio de Janeiro têm o costume de, na fase saneadora do processo, proferir um despacho indagando as partes as provas que pretendem produzir. Ponto. Descreveu uma circunstância. Os juízes do Rio de Janeiro costumam fazer isso. Tem o costume de fazer isso. E aí complementava. Qual a fonte do processo que fundamenta tal conduta? Não sempre que justifica, não necessariamente fundamenta ou justifica. Qual a fonte do processo que justifica tal conduta? E qual era a fonte que justificava? Estava escrito, costume. O juiz do Rio de Janeiro tem o costume de fazer tal coisa. Por quê que é costume? É uma prática reiterada e aceita por aqueles que atuam no processo do Rio de Janeiro, que passa a sensação de obrigatoriedade. Se vocês forem ao código, vocês não vão ver nessa tal dessa fase saneadora, que é mais para o final do processo, um artigo lá dizendo que o juiz deve fazer aquela conduta. Também não tem nenhum artigo proibindo que o juiz faça aquilo. E convencionou-se, e realmente, e nem é só o juiz do Rio de Janeiro que faz isso, mas como era uma prova para juiz do Rio de Janeiro, a questão deixou claro que o juiz do Rio de Janeiro faz aquilo. Convencionou-se que antes da produção da prova, não custa, né, é de bom tom, que o juiz reforce e pergunte para as partes as provas que elas querem produzir. Como eu disse, não é provas, não é matéria de vocês aqui. Não criem caraminholas com relação às provas. A questão aqui é só entender fontes materiais. Isso é um exemplo. Mas se for levar ferro e fogo à lei, o autor indica as provas que quer produzir na petição inicial. O réu indica na contestação, que é a fase inicial do processo. É a primeira oportunidade que cada um desses sujeitos tem para falar no processo. Pode ser que entre a petição inicial e o momento em que se vai produzir a prova tenha passado 3, 4, 5, 6 anos. Será que não vale a pena o juiz indagar se tem algo novo a produzir? É claro que sim. E os juízes fazem isso.
fazem isso em que pese não está na lei expresso. Então, qual é a fonte dessa em compensação? Como eu disse, não tem um artigo mandando nem fazer nem proibindo. Se pegar um juiz que não faça isso, ele também não está cometendo nenhuma conduta ilegal. Ele não tem uma lei mandando fazer. Mas por que os juízes fazem? Porque se estabeleceu um costume processual. O costume é, portanto, fonte do direito processual, em que pese ser uma fonte meramente material, persuasiva, de convencimento, não é vinculatória. Beleza? Entenderam isso? Alguma dúvida até então, pessoal? Podemos seguir? Sim, beleza. Agora nós vamos chegar no eixo central, realmente no que mais nos interessa para esse primeiro momento da aula, no qual nós vamos concluir as fontes do direito processual. Para reforçar, para organizar na mente e no caderno de vocês, bloco de notas, sei lá, arquivo do Word, onde cada um de vocês fazem as anotações, e até em homenagem a quem eventualmente chegou um pouquinho depois. Nós temos as fontes formais e as fontes materiais. Vimos todas as fontes formais, que são aquelas obrigatórias que vinculam, e deixamos os precedentes em banho-maria, em sobreaviso no cantinho do pensamento. Depois vimos as fontes materiais, que são aquelas meramente persuasivas. Vimos todas, tirando a jurisprudência. E agora vamos analisar em conjunto jurisprudência e precedente. Lembrando que precedente vincula, porque é a fonte formal obrigatória, e jurisprudência é fonte material, meramente persuasiva, logo não é de observância obrigatória. Aqui, nesse contexto, nós temos mais uma manifestação daquilo que nós comentamos no começo da disciplina, a aproximação entre o civil law e o common law. É claro que eu não vou aqui voltar àquela explicação toda, ela já foi bastante densa, procurei condensar e mostrar os principais pontos dessa importantíssima aproximação, por isso que eu invisto, não é perda de tempo, né? Eu invisto tempo naquele aspecto, e eu vou reforçar os principais pontos aqui. É um resumo do resumo do resumo do resumo. Não vou demorar mais de 10, 15 minutos nesse aspecto. Mas é imprescindível que a gente associe aquele momento inicial do civil law, e o nosso eixo central é o civil law, porque nós somos da família jurídica romano-germânica. Vejam as influências que têm os autores italianos e alemães no nosso direito. Nós somos da família romano-germânica, civil law, não há dúvida. E lá no início da formação do civil law, senhores hão de lembrar que nós tínhamos o positivismo exegético, que proibia os juízes de interpretarem. Os juízes eram considerados, segundo Montesquieu, o poder judiciário deveria ser um poder nulo. Formou-se lá aquela máxima dos juízes boca da lei. Os juízes que meramente repetem, feito papagaio, aquilo que está escrito na lei, sem pensar a lei, sem raciocinar, sem interpretar. Os juízes boca da lei. Nesse contexto, com esta função do poder judiciário, é de se intuir, naturalmente, que as decisões dos juízes não tinham força de lei. Não eram vinculatórias. Pelo contrário, não deveria ter poder nenhum, relevância nenhuma naquela sociedade que se desenhava naquele momento. Então é por isso que a jurisprudência sempre foi entendida como uma fonte meramente material, com caráter meramente persuasivo de convencimento. Então, quando você dizia para um juiz que está julgando sua causa agora que um outro juiz julgou em igual sentido, você não dizia que o juiz atual está obrigado a seguir. Era apenas para tentar convencê-lo. Olha, essa tese que eu estou defendendo,
um colega seu de Madureira julgou dessa igual maneira, o outro da Leopoldina, o outro da Barra, em outros tribunais do Brasil já tem decisões nesse sentido, é para convencimento do juiz. Assim como você indicava teses de doutrinadores que sustentavam o argumento favorável ao seu cliente, você também indicava, viu? Vai passando o tempo da aula, vai piorando o pigarro. Você também indicava decisões. Isso sempre foi o modus operandi com as decisões. E jurisprudência sempre foi entendido como um conjunto de decisões, então, um bolo de decisões. Quanto mais decisões, em tese, maior força argumentativa você teria. É diferente você dizer tem uma decisão de um outro juiz nesse sentido. De você dizer, olha, o Brasil inteiro pensa assim, tem centenas, milhares de decisões nesse sentido. É claro que você aumenta a sua força argumentativa. Mas essa sempre foi a lógica de atuação das decisões. Nós vimos que o grande barato é compreender, porque tem várias repercussões no processo. Veja que no começo da disciplina, para entender o modo de atuação do julgador no exercício da jurisdição, agora que quanto às fontes do direito processual, isso vai aparecer em diversas outras passagens do processo, não apenas do processo civil, o processo como um todo, o exercício lato sensu da jurisdição, a percepção de que a perspectiva hoje em dia é totalmente diferente daquela lá de trás. Caiu em prova para que os senhores abordassem isso. Em duas questões, né? A função do julgador quanto à interpretação. O julgador não deve, hoje em dia, repetir acriticamente o que está na lei. Vimos no artigo 1º do CPC atual, aliás, acho que posso reforçar isso aqui com vocês. Aqui dá para compartilhar, né? Vou compartilhar a tela para a gente voltar a ver aqui o artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado. O processo civil deve ser necessariamente interpretado. Não devemos ter uma aplicação por silogismo, subsunção, premissa maior, premissa menor, aplicação impensável. A interpretação que era vedada, hoje em dia é absolutamente estimulada. Nem que seja para você dizer que deve aplicar o texto como ele está escrito. Mas você raciocinou, vamos assim dizer, você realizou uma interpretação com todos os elementos. Agora, no mais das vezes, a interpretação é no sentido de uma aplicação restrita ou uma aplicação ampliativa daquilo que está escrito. Eu gosto sempre de lembrar o exemplo que me parece deixa isso evidente, da placa de roupa de banho riscado, né, uma sunga ou um biquíni com um X vermelho em cima, em frente a um restaurante, na orla, na frente do mar, e em frente a uma área de nudismo na praia. É o mesmo símbolo, uma sunga e um X. Em um ambiente significa coloque mais pano, né? Não vai entrar no restaurante só de sunga. E no outro ambiente tire pano. Se você quer entrar na praia de nudismo, você tira. Tem que se despir, como os outros aqui estão. Tratamento igualitário. É o mesmo símbolo. E a depender da circunstância fática, a interpretação que se dá é diametralmente oposta, é norte e sul. Coloque pano, tire pano. Então veja que não basta só o que está escrito. E o que é levado ao judiciário diuturnamente é a interpretação nos casos concretos. É imprescindível isso. Veja, uma placa muito comum também em espaços públicos, em transportes públicos, proibido animal. Não há dúvida que não pode entrar com um urso polar. Não há dúvida. Mas também não há dúvida que não tem problema entrar com um periquito. Ou um cão-guia. Então veja, se o cão-guia é animal tanto quanto o urso polar, e a placa em geral é um cachorro, né? Em geral é algo para associar animal e um X, você não interpreta aquilo literalmente, mesmo que seja algo tão óbvio. Você vai proibir, e já chegou no judiciário isso.
o cão-guia que auxilia o deficiente pode ser proibido de entrar nos espaços públicos? E a resposta é negativa. Veja que cada caso é um caso. O juiz tem sempre que interpretar, portanto, voltando para cá. E qual é o grande barato? É a aproximação com o common law comum. Alguém ativou aí sem querer o microfone e está dando retorno. Acho que já fecharam. O common law é, em tradução livre, direito comum. Direito comum, o que significa isso? É o direito feito em comunhão de esforços, é o direito feito em comum pelo legislativo e pelo judiciário. O legislativo dá, eu digo, o pontapé inicial, faz a placa de sunga com X, de proibido animal, que é o início, a fagulha do direito. E o judiciário vai, de acordo com os casos concretos que são apresentados, definindo o significado. É imprescindível que nós tenhamos interpretação, direito comum. E aí que surge a figura dos precedentes, que é uma outra contribuição importante da família jurídica anglo-saxônica do common law. Porque nessa evolução, em que os juízes inicialmente eram proibidos de interpretar, e depois nós passamos a permitir e a estimular a interpretação, nós vimos que isso podia gerar um outro problema, que era o fato de cada juiz pensar uma coisa. E aí, veja, também é muito nefasto para o ordenamento jurídico, perigoso, que nós tenhamos um texto normativo, né, um artigo de uma lei ou da Constituição, e tenhamos 5.000 interpretações diferentes, uma para cada juiz. Também não pode ser assim. Como é que a parte vai saber qual que ela tem que seguir? Se o juiz de uma vara pensa uma coisa, da vara do lado pensa outra coisa totalmente diferente. Aí surgiria um sério problema de fragmentação do direito, de falta de unidade no direito. E é aqui que surge o precedente. Então, o precedente vem para trazer uma vinculação e uma obrigatoriedade de observância de cima para baixo quanto à interpretação adequada a ser seguida e observada. Eu vou mencionar aqui alguns dispositivos para ilustrar o precedente com a mesma observação que eu fiz lá atrás. Aqui nós temos só que entender a diferença de precedente para jurisprudência, que um vincula e o outro não, e, se possível, entender o porquê que nós trouxemos os precedentes. Essas menções aos artigos, a compreensão desses institutos, os senhores verão no momento próprio, a posteriori. Não se preocupem com essas menções, caso venham a não entender. Eu estava no Código de Processo Civil, vou compartilhar agora com vocês a Constituição Federal para trazer alguns exemplos. Pouca coisa, não vai ser muito, não. Eu vou indicar, em essência, 2 dispositivos. Nós temos o artigo 102 da Constituição Federal, que é aquele que define a competência do STF para ser o guardião da Constituição Federal. Mencionei esse dispositivo naquelas aulas iniciais, quando eu falava da função jurisdicional. O que me importa nele aqui não é o caput que eu mencionei, mas o parágrafo 2º. Eu não vou me atentar à redação dele por completo, não há necessidade. Eu quero inicialmente esse parágrafo 2º que está aí destacado, ele não constava da redação inicial da Constituição em 88. Então esse me parece ser um dado relevante do ponto de vista histórico. O nosso ordenamento jurídico atual, vigente, em vigor nesse momento, ele existe desde 88. Eu sei que tem leis anteriores, mas todas as leis passam por um crivo de recepção da Constituição. A Constituição tem esse nome, não é à toa, ela constitui um novo ordenamento jurídico. Então, o nosso ordenamento foi constituído em 1988.
Em 88, não havia nenhuma referência a essa técnica de vinculação. Em 1993, 5 anos apenas depois, foi introduzido no artigo 102 o que era, na época, o parágrafo 1º e atualmente é o parágrafo 2º. Não vamos nos perder, portanto, detalhes também. É o artigo 102, parágrafo 2º, que nos interessa aqui. E o que ele prevê? Que as decisões do STF em ADIM e ADC, quer dizer, em controle concentrado de constitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante. Veja, efeito vinculante contra os órgãos do Poder Judiciário e também a administração pública direta e indireta. Então, a decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade vincula todos os juízes do Poder Judiciário e também todo o Poder Executivo. Poder Executivo na esfera federal, estadual e municipal. Na administração pública direta e indireta. Só o legislador ficou de fora. Mas tirando o legislador, está todo mundo vinculado. E percebam que não é por decisão do STF, mas por uma norma constitucional que prevê expressamente a vinculação. Se eu estou falando em vinculação, não é fonte meramente material, é fonte formal do direito. Quando o STF julga uma ADIM, uma ADC, isto é fonte formal do direito. Todos os outros julgadores devem obrigatoriamente seguir. Está aí um bom exemplo. O 102, parágrafo 2º da Constituição Federal. Maiores considerações sobre o controle de constitucionalidade, ADIM, ADC, não é aqui o momento. Eu só quero focar na fonte formal versus fonte material. Um outro exemplo está logo a seguir. É o artigo 103A, incluído pela Emenda Constitucional 45 de 2004. O artigo 103A trata da súmula vinculante. E que a súmula vinculante vincula, me parece evidente pelo próprio nome. Mas se o nome não bastar, está aqui que a súmula, uma vez aprovada, essa súmula vinculante, terá efeito vinculante e prossegue igual a todos os demais órgãos do Poder Judiciário, administração pública, direta e indireta. Foi uma norma do Constituinte Reformador. Está em vigor até agora. Então não é assim porque um careca, um cabeça disso, cabeça daquilo do STF quer. Ou porque um libertador geral da República quer. Ou porque um ministro qualquer indicado por um ou por outro quer. Foi o Constituinte que determinou isso. Está na Constituição. Vincula. Se vincula, não é fonte meramente persuasiva. Não é fonte material. É fonte formal de observância obrigatória. Tem força de lei. Mais do que força de lei, tem força de Constituição. Tem que seguir porque está na Constituição. Eu quero aqui destacar com os senhores o atributo de fonte formal, vinculatória, e que vincula está textualmente constando dos artigos 102, parágrafo 2º, e 103, letra A, da Constituição Federal, no seu caput. Mas aí, além dessas reformas, em 93 e depois em 2004, o ordenamento jurídico ainda passou por outras reformas, que eu não vou analisar aqui uma por uma, porque não temos tempo para isso, e porque era no Código de Processo Civil de 73. Então eu vou dar um salto para o Código de 2015, que manteve alguma dessas mudanças do Código anterior. Agora eu vou compartilhar o Código de 2015, também muito brevemente, porque vocês terão aula própria disso numa disciplina específica lá em Processo Civil 3 para tratar melhor disso. O Código de Processo Civil de 2015, ele tem um livro que trata do modo de atuação dos tribunais no processo. Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação de decisões judiciais. É o modo como os tribunais atuam no processo. E logo de início ele tem um capítulo que trata das disposições gerais. O primeiro artigo desse livro, importantíssimo livro, é o 926, que prevê que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência.
uniformização de jurisprudência é um conceito, um atributo clássico do civil law. O nosso direito sempre tratou de uniformização da jurisprudência. Como a jurisprudência, nós vimos que é a fonte material do direito processual, que não vincula, historicamente, porque a decisão do julgador não tinha força política, já explicamos isso no começo do semestre, e eu reforcei agora no começo dessa aula, que ela fosse pelo menos uma jurisprudência o mais uniforme possível, e tinha lá instrumentos de uniformização da jurisprudência. Isso para mostrar para vocês que até aqui não tem novidade nenhuma no código atual. Mas daqui em diante, esse E, quer dizer que não parou por ali. Esse E, manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, são institutos que estão na base, são os sustentáculos da teoria dos precedentes no common law. A estabilidade, a integridade e a coerência são os fundamentos que justificam a teoria do stare decisis no common law. A título de curiosidade, nem falei com outra turma sobre isso, mas eu acho que eu já comentei com vocês. A minha tese de doutoramento tratou justamente desta temática. É esse livro aqui, o Sistema Brasileiro de Pronunciamentos Judiciais Vinculantes. Eu não sei citar, não dá para ver na tela aí, né? Mas eu tenho um livro tratando exatamente disso. Um dos meus livros publicados. E eu posso confidenciar com uma certa segurança, porque eu participei indiretamente do grupo de elaboração do projeto de novo Código de Processo Civil. E essas três palavras que remetem à estabilidade, integridade e coerência definitivamente não estão aí à toa. E não estão no primeiro artigo desse livro à toa. É justamente para deixar bem clara essa aproximação. Até aqui, civil law clássico, a segunda parte, common law clássico, no mesmo dispositivo. É para deixar bem clara essa aproximação que eu venho batendo na tecla com vocês. E o artigo 927, e nós vamos parar nesse 927, ele trata dos deveres dos juízes e dos tribunais, quer dizer, de todos aqueles que atuam no processo para fins de julgamento, de observação. Percebam que é um verbo impositivo. Não é que os juízes e os tribunais observarão se estiverem afim, podem observar se quiserem. Os juízes e os tribunais devem observar. É obrigatório. Observarão. Verbo impositivo. E observarão o quê? Olha aqui, só o inciso primeiro, ó. As decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade. É o 102, parágrafo 2º, que eu mencionei para vocês, a da Constituição Federal. Olha o inciso 2º, os enunciados de súmula vinculante. É o 103A da Constituição Federal, que eu também mencionei para vocês. Então veja que são institutos que vinculam, são fontes formais do direito processual. Mas ele não para nos incisos 1º e 2º, tem também os incisos 3º, 4º e 5º, que eu não vou mencionar aqui para vocês, que vocês verão lá em Processo Civil 3, aí seria aprofundar demais. O que eu preciso extrair e preciso mostrar para vocês aqui? Até pouco tempo, nós não falávamos de precedente nas fontes formais. As fontes formais paravam em regimento interno. E nas fontes materiais, nós falávamos de jurisprudência, explicando só que ela não tem caráter vinculatório. Isso mudou. Hoje em dia, além de jurisprudência, que não vincula, nós temos os precedentes, que vinculam, e são, portanto, fontes formais do direito processual. Isso decorre dessa aproximação entre civil law e common law. Isto é muito importante, tá? O que eu falei mais do que isso, elencando aspectos históricos e menção aos dispositivos, não precisam se preocupar em compreender 100%. Eu só quero que os senhores compreendam as fontes do direito processual, que é a nossa sistemática aqui nesse momento, que é o nosso objetivo aqui nesse momento. Ok? Beleza? Ok, show. Então, vamos seguir. Eu vou tentar correr um pouquinho, porque minha garganta já está nas últimas.
Pedindo aqui realmente arrego, eu não vou conseguir levar a aula até as 10. Nós vamos tentar aproveitar aqui qualquer 5, 10, 15 minutos, meia hora de aula, quem sabe. Vai ser de muito bom grado. Só peço que os senhores tenham um pouquinho de paciência comigo nessas pausas. Beleza. Aí agora, o último tópico dessa parte geral da jurisdição são os artigos 13, 14 e 15, que estão aparecendo na tela aí para vocês, salvo engano. Artigos 13, 14 e 15. Vamos seguir a ordem aqui, né? Vamos para o artigo 13. O que ele prevê? A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Isto é o capítulo que, em geral, a doutrina aborda como sendo a lei processual no espaço. Lei processual no espaço. Quanto à lei processual no espaço, prevalece o critério da lex fori, ou critério da territorialidade. E o que significa a lex fori ou a territorialidade? O que está escrito na parte inicial. O Estado brasileiro, que é o que nos interessa aqui, quando do exercício da jurisdição, vai aplicar as normas processuais brasileiras, que são as vigentes no nosso território. Territorialidade, lex fori, lei do foro. No Brasil, o julgamento se dá de acordo com as leis brasileiras, as normas processuais brasileiras. Como é que os processos no Brasil vão tramitar? Seguindo o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, a CLT, o Código Eleitoral, as normas brasileiras. Mas e aí? Sempre para por aí? Não tem nenhuma exceção? Não, tem exceção, que é a segunda parte. Ressalvadas, quer dizer, excepcionadas as previsões em tratados, convenções e acordos internacionais. Eu já mencionei isso na aula passada, presencial aí em Jacarepaguá. Uma das fontes formais do direito processual são os tratados internacionais. Fizemos um apanhado no começo dessa aula. E quando eu digo tratados internacionais, eu sei que tem tratados, convenções, acordos bilaterais, que tem lá a distinção do direito internacional. A gente trata aqui como uma categoria ampla dos tratados internacionais lato sensus, digamos assim. Não é todo tratado internacional que vai produzir efeito no Brasil, né? Nós temos alguns requisitos. Também é o direito internacional público que estuda isso, só para fins de rememorar. Não sei se os senhores já viram, e se viram, se os senhores lembram. Primeiro, requisito relevantíssimo é que o Brasil seja parte do acordo, né? Que pense num acordo, um tratado internacional entre Coreia do Sul e Havaí, sei lá, e Afeganistão. Não vai produzir efeito no Brasil, porque o Brasil não é parte. Então, primeiro, quando a gente fala em tratado internacional, até a parte final do dispositivo diz isso, de que o Brasil seja parte. Evidente, o Brasil tem que ser parte signatária. O Brasil tem que ter assinado aquele tratado, lato sensu. Mas mesmo assim não para por aí. O que nós temos lá na dualidade, no plano internacional, né? Direito internacional público, isso. Nós temos a exigência de que esse tratado, para produzir efeitos no Brasil, seja internalizado. Então, é necessário que se percorra um procedimento de aprovação no Poder Legislativo e promulgação pelo presidente da República, pelo chefe do Poder Executivo, e aí aquele tratado produzirá efeitos no Brasil. E, em geral, eles são recebidos, os tratados internacionais, quando produzem efeitos no plano interno, em geral, eles são recebidos como no mesmo status da lei federal. O Rodrigo pergunta, tem que estar de acordo com a Constituição? Sim, sem sombra de dúvidas. Todo e qualquer dispositivo do nosso ordenamento jurídico
deve guardar conformidade com a Constituição Federal. Então, se eles são recepcionados como lei, no status de lei ordinária, e for incompatível com a Constituição, será reconhecida a inconstitucionalidade daquele tratado, não há dúvida disso. O que nós temos que ter em mente aqui, e aí eu vou parar por aqui, porque aí já foge muito da minha matéria, tá? Eu não sei se foi isso que o Rodrigo quis fazer referência. Nós temos uma categoria especial de tratado internacional, que de processo aqui não tem nada, certo? Só uma observação. Os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos e que tenham passado... Ah, sim, beleza, Rodrigo, show de bola. Dá no mesmo, você falou e eu complementei. Os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos e que também, então são dois requisitos, versar sobre direitos humanos e também que tenham sido recepcionados, internalizados pelo procedimento qualificado das emendas constitucionais. Então, 2 turnos, com aprovação de 2/5, em cada uma das sessões. Falei 2/5, 3/5, aprovação em 3/5. Se passar por esse crivo especial, esses tratados internacionais são recebidos no plano constitucional. Eles são considerados emenda à Constituição. Vejam lá, não sei se vale a pena, mas já que eu investi e dediquei esforço nessa afirmação, deixa eu mostrar aqui. O que eu estou mencionando está textualmente no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Aqui. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, volta. Não mostrou? Não apareceu para vocês? Espera aí, foi mal. Vai aparecer agora. Falha. Ué, não está indo, gente? Eu estou compartilhando. Os senhores estão me ouvindo, não estão? Sim, está ouvindo. Valeu, Gabriel. Eu tô clicando para compartilhar a tela da Constituição e não está indo. Vou tentar uma última vez. Estão vendo só a mim, diz a... Não sei por quê, até agora estava indo, né? Estranho, né? O sistema tem dessas instabilidades. Mas anotem aí, então. O tempo inteiro, vocês estão vendo só a mim, ou antes, quando eu mostrei os outros compartilhamentos, os senhores viram também? Eu acho que antes dava para ver, né? Eu apareci na minha tela aqui. Dava, valeu, Gabriel, obrigado. Não sei por que agora, por alguma carga d'água, não está indo. Mas, enfim, não há prejuízo para a nossa aula. Só anotem aí, portanto, que está no artigo 5º, parágrafo 3º, que eu cheguei a ler com vocês aqui. Acho que agora foi, né? Que maluquice, tem hora que vai, hora que não vai. Olha lá, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados pelo procedimento da emenda constitucional, em 2 turnos, são equivalentes às emendas constitucionais. Quer dizer, portanto, e por exclusão, que aqueles que não forem de direitos humanos, ou sendo de direitos humanos não forem aprovados pela emenda, pelo procedimento da emenda, não serão emendas constitucionais. Só são emendas constitucionais com esses requisitos. Os outros são recebidos, portanto, como norma infraconstitucional e tem que ter observância da Constituição Federal, como o colega ali naturalmente mencionou. Mas aí, para encerrar e a gente avançar para o bem da minha garganta, o artigo 3º do CPC, e agora eu vou sofrer para compartilhar o CPC. O artigo 13, eu falei 3º? Falei errado. O artigo 13 do CPC está visto
era isso que tínhamos para falar quanto a ele. Eu estou aqui tentando compartilhar. Nem vou sair mais do CPC, tá? Quando ele for, não vou sair mais. Enquanto eu vou lutando aqui com o aplicativo, com o sistema, vamos ao artigo 14 do CPC. O artigo 14... agora foi. O artigo 14, por sua vez, ele trata da lei processual no tempo. Se o artigo 13 era lei processual no espaço, o artigo 14, que eu vou destacar agora aqui para os senhores, trata da lei processual no tempo. O que ele prevê? A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Nós temos aqui uma regra e lá a sua exceção. Vamos começar pela regra. A regra está no miolo do dispositivo. A norma processual deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso. Isso foi um tema muito abordado, os senhores podem imaginar, ali nos idos de 2015, 2016, logo quando da edição do Código atual. Porque versa justamente nessa temática de lei processual no tempo. O processo começou em 2010, sob a vigência, portanto, do Código de 73. Em 2015, aplicava-se o Código de 2015, porque o Código de 2015 é outro ponto importante a se mencionar, e eu vou direto a ele aqui. Nós tínhamos, os senhores vão se lembrar disso lá da aula de introdução ao estudo do direito, lá de IED, nós temos a tal da vacatio legis. O Código de 2015 ele começou a produzir efeitos em 2016. Para ser mais preciso, nós temos uma data de aniversário, o dia 18 de março de 2016, foi quando começou a produzir efeitos o Código de 2015. Então, o processo que começou em 2010 tinha aplicação em 2010 do Código anterior. Em 2011 também, 13 também, pela tão obviedade que não existia o Código de 2015. Ainda em 2015, aplicava-se o Código de 73. Em janeiro de 16, o Código de 73. Em fevereiro de 16, o Código de 73. Do dia 18 de março de 16 em diante, passou a aplicar o Código atual, de 2015. Por quê? Pela redação do artigo 1045, do artigo 14, que estamos vendo lá no começo, desse 1045. Olha o 1046. Ao entrar em vigor esse código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes. Desde logo significa imediatamente, como está no artigo 14. Ficando revogada a Lei 5869 de 73. Sabe o que é a Lei 5869 de 73? É justamente o Código de 73. Então, o Código anterior foi revogado pelo Código atual. E o Código atual produz efeitos imediatamente, mesmo para os processos iniciados mesmo quanto aos processos iniciados antes da sua vigência. Ele é aplicável imediatamente aos processos em curso. Essa é a primeira informação, a regra. Só que no direito, há uma previsão constitucional, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, de observância à segurança jurídica, ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido, à coisa julgada. E nós podemos aqui trabalhar com o conceito de direito adquirido processual. Quer dizer, o Código novo é aplicável imediatamente. Só que ele não pode prejudicar a parte se ela tiver um ato a praticar com base no Código anterior e que não tem ainda expirado o prazo para ela praticar o ato. Acho que é melhor com um exemplo. Suponha que no dia 18 de março de 2016
quando começou a produzir efeitos o código de 2015, estava em curso um prazo para a parte praticar um ato. Então, suponha, é porque aqui tem que falar de alguns aspectos que os senhores não viram ainda, eu fico sempre pisando em ovos aqui. Então, suponha que foi uma decisão, vou escrever para tentar gerar a menor dificuldade. Foi uma decisão publicada no dia 15 de março de 2016. No dia 15 de março de 2016, vigorava o Código de 73. Porque, a toda evidência, no dia 15 de março não tinha chegado ainda no dia 18 de março. Aí você suponha que no CPC de 73 tinha um recurso em face dessa decisão, vou chamar de recurso X, porque pouco importa aqui o nome do recurso. Suponha que ele tinha prazo de e no CPC de 2015, esse mesmo recurso prazo de 3 dias. Nem existe recurso com prazo de 3 dias, tá? Então, não, a questão não é realística, só para mostrar para vocês essa exceção. O que fazer com a parte que não recorreu no dia 16, primeiro dia do prazo, não recorreu no dia 17, segundo dia do prazo, e no dia 18, que era o primeiro dia do código, já seria seu último dia aplicando o código novo. Mas se fosse aplicar o código anterior, ela ainda teria mais 7 dias. E aí o que fazer? É a parte final do artigo 14. É a parte inicial, porque seria uma forma de retroação. O direito adquirido da parte de interpor o recurso X, nesse exemplo, nasceu no dia 15 de março. E no dia 15 de março vigorava o código anterior. Então, é verdade que o código atual revogou o código anterior, mas o código anterior ainda vai produzir efeitos nesse caso. Isso é o que se chama de ultratividade das normas. Por que vai produzir efeitos? Porque o próprio artigo 14, na parte inicial, falou que não pode retroagir. Isso seria uma forma de retroagir para prejudicar a parte. E disse mais, que não haverá prejuízo, que será respeitado as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. É justamente essa a hipótese. O direito da parte interpor o recurso X nasceu no código anterior. Então, ela tem direito de interpor o recurso X no prazo do código anterior, nesse caso 10 dias, para que ela não seja prejudicada. Quer ver? A gente pode mudar o exemplo, não vou nem escrever. Você suponha que o código atual acabou com o recurso X. Não é nem que ele manteve e diminuiu o prazo, não. Ele acabou. Então, no código anterior, no dia 15, a parte podia interpor o recurso X em 10 dias, até o dia 25. No dia 18 de março, quando começou a vigorar o código atual, não existe mais o recurso X. E a regra é a aplicação imediata do código. O que nós vamos dizer? É aplicação imediata do código para quase todos os processos, tirando nesse caso aqui. Aqui tem uma exceção. Esse código vai ser aplicado nesse processo daqui para frente. Mas esse ato aqui, a interposição do recurso X em face dessa decisão, vai continuar observando o código anterior. Isso é o que o STJ construiu pela teoria do isolamento dos atos processuais. O código entra em vigor, quando a sua vigência, ele produz efeitos para os processos em curso, é verdade, mas você deve isolar os atos processuais. Ao invés de analisar o processo como um todo, você vê os atos isoladamente. Se tiver algum ato que surgiu no código anterior, você aplica a lógica do código anterior. Teoria do isolamento dos atos processuais. Querem ver minha filha? Quer se expor aqui para a turma? A gente não pode chegar muito perto, né? Então não vai ser possível. Mostrar minha filha mais velha. Olha lá. É a Júlia, minha lindona. 16 anos. O que revela a minha idade. Então, pessoal, sobre a
lei processual no tempo, é isso. A regra é mesmo a aplicação imediata com essa análise excepcional e individualizada quanto ao isolamento dos atos processuais. Ok? Alguma dúvida? Podemos seguir? De boa? Então, no silêncio, eu prossigo. E o artigo 15, ele é o mais rápido de todos, não tem muito o que falar. Está escrito aí bem claramente. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, o Código de Processo Civil é aplicado de modo supletivo e subsidiário. Eu já mencionei para vocês algumas vezes. Falei, galera, eu falo aqui bastante do CPC, não é porque eu sou professor de processo civil, não, até sou também, mas é porque o Código de Processo Civil é o diploma base da ciência processual. Ele é aplicável de modo subsidiário, supletivo e subsidiário aos outros códigos. É o artigo 15 que estabelece isso. Os senhores devem ter percebido aí uma ausência do processo penal. Né? Realmente o legislador não inseriu o processo penal no artigo 15. Mas a jurisprudência do STJ é unânime, maciça, consolidada já há algum tempo, de que o processo civil é aplicado sim ao processo penal de modo supletivo, é que o legislador comeu uma mosca, portanto. Então, em que pese não está escrito aí, naquela lógica de direito comum, né? Em que pese não está escrito aí o processo penal, a interpretação que se dá a esse dispositivo pelo STJ, que é a quem compete interpretar o CPC, é a de que o processo penal, o processo civil é aplicável também ao processo penal. Beleza? Essa a última informação dessa etapa aí da aplicação das normas processuais. Artigo 13, lei processual no espaço. Artigo 14, lei processual no tempo. Artigo 15, a aplicação subsidiária do CPC aos outros ramos do direito processual. Aí, meus amigos, nós vamos dar início agora, muito rapidamente, levo uns 10 minutos para falar disso, tão somente, do direito de ação. Os senhores devem se lembrar, eu fiz a menção ao fato de que aqui na teoria do processo, a gente vai estudar 3 grupos de estudo, assim, 3 institutos, que é o direito de ação, como o pontapé inicial, o processo como um caminho, né, um elo condutor do início ao fim, e a jurisdição. Começamos pelo final, pela jurisdição, da primeira aula até agora, e vamos para o pontapé inicial, para o direito de ação, como o Rodrigo bem colocou. E aí vamos levar o finalzinho dessa aula, mais a próxima aula toda para falar do direito de ação, depois é processo na veia. Então vamos agora a algumas observações sobre o direito de ação. Quero falar aqui com os senhores sobre 2 pontos. E esses 2 pontos que eu vou conversar aqui com vocês será bem breve, porque na real nós já vimos. Então pode parecer que não, mas as informações que eu vou passando, muitas das vezes é de um ponto adiante da disciplina, e isso facilita lá na frente, né? Por isso que eu sempre digo, não é perda de tempo, é investimento de tempo. Agora a gente vai conseguir um pouquinho mais rápido. Quer ver? Vejam bem, o direito de ação é um instituto que retira o Estado juiz da inércia. Nós não falamos que, dentre a jurisdição, nós temos lá a característica da inércia da jurisdição? Vimos isso, a toda certeza. Né? Pois o Estado juiz só pode julgar aquilo que a parte lhe pediu. Já que eu estou aqui compartilhando o CPC, olha aí rapidamente o que consta do artigo 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pela parte, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. O juiz só pode julgar aquilo que é pedido.
Vejam também o 492. É vedado ao juiz proferir decisões de natureza diversa da que foi pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ao objeto diverso que lhe foi demandado. Demandar e pedir são sinônimos. Tudo isso para mostrar o princípio da congruência, da distrição ou da correlação, ao qual eu já fiz menção aqui. O exercício da jurisdição está vinculado àquilo que foi pedido no direito de ação. Então, é evidente que essa característica da inércia da jurisdição é complementada pelo direito de ação. O que retira o estado juiz da inércia é justamente o exercício do direito de ação. Falamos aqui largamente da garantia constitucional do acesso à justiça, lá do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Quer dizer que todo aquele que tenha uma lesão ou ameaça a direito pode se dirigir ao sistema público de justiça. Quando ele se dirige, quando a parte interessada se dirige, ela formula um pedido, manifesta uma pretensão, que aí sim o Estado juiz será chamado a julgar. E aí, em sede conclusiva, porque eu realmente não estou aguentando mais, minha garganta está pedindo arrego, eu tenho a nítida sensação, quando eu bebo água, que eu engulo, quase que quando se apaga fogo, sabe? Você vê aquela sensação de água batendo na brasa. Quero encerrar com vocês, até para deixar as turmas iguais, a outra turma eu tratei até aqui também, um outro tópico que nós já vimos também, o artigo 337, parágrafo 2º, que são os elementos identificadores da ação. Quando é que uma ação é idêntica à outra? Está no 337, parágrafo 2º. Quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Perceba que são 3 elementos que identificam uma ação: partes, causa de pedir e pedido. E a jurisdição está vinculada ao que foi pedido. Vimos o 141, o 492 do CPC, princípio da congruência. Então, a jurisdição está vinculada com o que foi pedido. E os outros elementos também giram em torno do pedido. Então, o eixo mais importante do direito de ação é o pedido, a toda evidência. Quer ver? Partes. Nós temos partes, um grupo de partes que pede e outro grupo de parte daqueles contra quem se pede. Quem vai a juízo em face de outrem, para que o juiz determine uma providência. As partes, né, o polo ativo da pretensão, aqueles que formulam um pedido, são chamados de demandantes. Demanda é sinônimo de pedido, como eu havia dito anteriormente para vocês. Então podia chamar de pedinte, mas a doutrina achou melhor chamar de demandante. São aqueles que demandam, são aqueles que pedem. Dentre os demandantes, que é um gênero, nós temos algumas espécies. A gente pode falar em autor, pode falar em exequente, pode falar em requerente, pode falar em recorrente. A depender do procedimento, você vai dar uma denominação diferente. Mas sempre vai ser demandante. Demandante é quem demanda, quem formula um pedido, quem manifesta uma pretensão. A mesma observação, só mudando o polo, quanto ao demandado. Demandado é contra quem se pede. Demandado é um gênero, que tem algumas espécies. É comum se ouvir falar em réu, mas pode ser também o executado, o requerido, o recorrido. Se você quiser acertar, não tem como errar, se chama de demandado. Demandante é um gênero, demandado é um gênero, mas a qualificação como um ou outro depende de quem pediu, ou de contra quem se pediu. Então, as partes da ação dizem respeito diretamente ao pedido. Tem uma categoria de partes que pede, de parte que pede polo ativo, polo passivo do processo. E, para encerrar, a relação entre causa de pedir e pedido está no próprio nome, né? A causa de pedir é o que te leva a pedir.
É o que leva a parte a formular a pretensão. Exemplo clássico, banal, do dia a dia. Se o autor vai a juízo em face do réu, as partes são autor e réu, demandante e demandado. O demandante que formula uma pretensão indenizatória, por exemplo, vai ter que explicar para o juiz por que está pedindo a grana. Por que está pedindo a condenação do réu? Aí vai dizer lá, porque o réu avançou o sinal e colidiu na lateral do meu carro, me gerou um dano. Então isso é o que te leva a pedir. Adivinha o que é isso? Isso é a causa de pedir. É a causa que justifica o teu pedido. São os fatos que justificam o pedido de quem vai a juízo. Então, esses são os elementos que servem como basilar de identificação de uma demanda, partes, causa de pedir e pedido. Para todos os efeitos, nós temos aí uma cola legal, vamos assim dizer, né? Aqui o legislador deu uma de doutrinador, ele trabalhou aqui um caráter bem explicativo para vocês. Artigo 337, parágrafo 2º, os elementos que identificam uma ação. Então, a essa altura, meus amigos, eu vou pedir vênia para vocês e eu vou encerrar a aula por aqui com a concordância e a aceitação de vocês, porque eu não aguento mais falar. As outras turmas que eu lecionei nessa semana, eu parei por aqui também, prefiro deixar as turmas no mesmo nível, mas nem é por isso, porque realmente eu não aguento mais falar. E vamos ficando por aqui. Naturalmente, hoje eu não vou fazer chamada nenhuma. Queria agradecer a presença de vocês, a participação, a compreensão. Só tivemos essa aula virtual por conta da minha Covid, já estou melhorando, espero testar negativo amanhã, sexta-feira, de modo que não há dúvida de que na próxima quarta-feira, quer dizer, não há dúvida não, mas muito provavelmente na próxima aula eu estarei presencialmente, normalmente lá com vocês. A Renata perguntou se vai ficar gravado. Sim, eu botei para gravar, até comentei no começo da aula, não sei como é que isso vai chegar para vocês, a gravação, mas até a próxima quarta eu vou ter a compreensão de como isso vai se dar e eu aviso para vocês como é que os senhores têm acesso à gravação, mas está gravado, tá? Valeu, pessoal. Forte abraço a todos. Obrigado aí pela compreensão, pelo carinho e participação. Até a próxima.